Bundinho. Você quer me dar um abraço? Você quer me dar um abraço hoje? Não? Bom dia. Hoje é domingo. E eu fiquei com vontade desde ontem, na verdade, quando eu fui deitar, eu fiquei com vontade de vir aqui conversar com vocês. Alguns assuntos, assim, que quando a gente deita, né, nossa cabeça no travesseiro, deita pra dormir, a gente começa a pensar em tanta coisa, né? Ontem à noite foi um dia de chuva, assim, começou umas 7 horas, né? Foi um dia bem tampado, de chuva mesmo. E choveu a noite toda, então quando eu fui deitar tava com chuva maravilhosa, uma chuva bem leve, sabe? Não aquela chuva que destrói as coisas, né? Mas uma chuva bem boa. E aí quando eu deitei na minha cama, bateu um vento tão bom, sabe? E eu fiquei pensando, assim, eu fiquei agradecendo ao Senhor, como o Senhor é bom, sabe? Mesmo que a gente não mereça, Ele é bom. Ele está presente, mesmo que às vezes a gente troque ele pelo nosso celular, mesmo que a gente troque ele por uma série, mesmo que a gente troque ele por uma saída, sabe? Eu vejo que nós, seres humanos, temos essa tendência, assim. A gente não pode deixar de trabalhar, a gente não pode deixar de ter nossos compromissos diários, mas às vezes a gente deixa de orar, às vezes a gente deixa de ler a Bíblia. E eu tava agradecendo ao Senhor, sabe? Agradecendo ao Senhor pela vida dos meus bichinhos, pela vida do meu esposo, por hoje estar vivendo o que muitas vezes eu orei, né, pra ter a minha casa. Quantas e quantas vezes eu orei, quantas e quantas vezes eu sentei lá na arinha da minha antiga casa, olhava pro céu e pedia ao Senhor, sabe? E pedia, Senhor, eu queria tanto a minha casa, eu queria tanto ter, sabe, o meu lar, e hoje eu tenho. Então eu tava agradecendo Ele por isso. E eu comecei a pensar, sabe, em coisas assim que o Senhor é bom, né? Não que Ele seja bom porque eu tenho uma casa, não que Ele seja bom por causa do meu trabalho, não. Ele é misericordioso e Ele permite que a gente viva isso, né? A gente tinha moto antigamente, né? Eu nunca tive carro até agora. E aí eu passava assim no trânsito e pensava, nossa, como deve ser bom ter um carro, né? Qual que é a sensação de ter um carro? E hoje eu sou tão feliz, sabe? O meu carro é um carro simples. Não é um carro de luxo, não é um carro top de linha, não. É um carro que é o que eu tenho condição de ter hoje, mas é um carro que eu amo, sabe? Assim, é um carro maravilhoso, é um carro que me atende, sabe? Nas minhas necessidades. Então eu vejo que o Senhor é bom, sabe? Ele é bom e Ele se importa conosco nas coisas mais simples da nossa vida. E a gente não pode trocar Ele por nada, sabe? A gente precisa muito parar e agradecer Ele mesmo, sabe? Porque a gente tem muita coisa para pedir, né? A gente tem muitas necessidades, a nossa família passa por tanta coisa, e aí a gente quer orar, a gente quer pedir para Ele, ó Senhor, vem ao nosso encontro, faz isso, faz aquilo outro, mas a gente não pode esquecer de agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas do nosso dia a dia. Talvez você não tenha uma casa, né? Eu dei o exemplo porque é o que eu vivo hoje. Ou talvez você não tenha um carro, mas o Senhor veio ao seu encontro, o Senhor fez outras coisas, né, na sua vida. Não que a sua vida tenha que ser parecida de forma nenhuma, mas Ele tem suprido, sabe, todas as necessidades. Ele tem olhado por nós, né, nas coisas mais simples. E aí ontem eu tô até com a coberta, porque eu tô com um pouquinho de frio.
E aí ontem de tarde veio uns senhores aqui, né, pra falar sobre Deus e tudo mais. Eu atendi eles. E aí eles me fizeram uma pergunta que eu acho bacana eu passar aqui pra vocês, pra gente refletir mesmo, sabe? O que você tá fazendo pra conseguir entrar no céu? O que você tá fazendo pra conseguir entrar no reino do Senhor, sabe? Quais são as suas... O Senhor, ele não espera nada de nós, né? Ele sabe o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos fracos. Mas nós precisamos, sabe, fazer algo para que isso aconteça. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele, né? Nós precisamos estar congregados, né? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala o quanto é importante estar em comunhão com os irmãos. Então, a gente precisa, sabe, dedicar o nosso tempo ao reino, dedicar o nosso tempo ao Senhor. Eu sei que os dias são muito corridos, mas 10 minutinhos de oração, sabe? 10 minutinhos para ajoelhar e para falar com o Senhor, agradecer Ele, né? Colocar as suas necessidades diante dele, colocar as suas fraquezas diante dele. 10 minutinhos lendo a Bíblia, sabe? Estudando mesmo, enchendo o teu espírito. Talvez, né, algumas pessoas, como é o meu caso, não conseguem ir na igreja meio de semana, mas separa o domingo, sabe? Separa o domingo para o Senhor. Vai estar com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos. Isso é muito importante. E eu digo sobre gratidão pela minha casa, pelo meu carro, não é sobre isso, não é só sobre isso. Hoje mesmo eu sentei aqui, né, eu tenho uma graminha aqui em casa, e tô aqui agradecendo ao Senhor pela chuva. Nossa, como a chuva foi boa, tava um clima tão seco, sabe, tanta poeira, e o Senhor veio com a chuva, e o Senhor é bom, o Senhor é bom. E aqui onde eu moro parece muito interior, né? A cidade em si não é capital, é as redondezas da capital. Mas é como se fosse um interior desenvolvido, né? Mas onde eu moro, no meu bairro em si, parece muito interior. Então, eu sento, eu escuto o barulho dos pássaros. Eu não sei se você tá conseguindo ouvir aí, né? Mas eu agradeço tanto ao Senhor, tanto, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E a graça dEle está sobre nós, a graça dEle está sobre você. Então, não desista, tenha fé e fique firme, sabe? Separe um tempinho para o Senhor todos os dias. Talvez, diante de alguma situação, você não consegue estar congregando, você não consegue estar indo à igreja, mas separa todos os dias um tempinho para você encher o teu espírito, sabe? Todos os dias, isso é muito importante. É isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque o nosso espírito necessita do Senhor, sabe? A nossa carne quer coisas que agradam a carne, né? A nossa carne quer mordomia, a nossa carne quer ficar o final de semana o dia inteiro deitado no sofá, assistindo filme, assistindo série. A nossa carne quer sair, quer passear, quer dormir, mas o nosso espírito não. O nosso espírito necessita das coisas do céu. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tchau!